Fala pessoal, eu sou o Nilkan. E bom, nem vou perder tanto tempo assim no começo não. Não tinha como o segundo jogo não ser Valorant, né? Inclusive quem passa aí pela plataforma aí dos vídeos curtinhos vai ver que eu tenho bastante vídeo postado aí. Não são muitos na verdade, mas tenho de Valorant e foi um dos jogos que me fez voltar a fazer live, né? Lá em 2023 mais ou menos. Então eu joguei um pouquinho dele. E cara, para começo de conversa, eu tenho que falar o porquê eu comecei a jogar Valorant, né? Eu vim ali de uma época de ficar chateado com o CS, com algumas coisas que estavam acontecendo, que vai vir outro motivo do drop aí. Mas foi um momento ali que eu não estava satisfeito com o jogo que eu estava jogando, que era o CSGO naquela época, e resolvi trocar para o Valorant, né? O Valorant eu já tinha testado o beta, não era um jogo que eu pretendia continuar, mas acabei voltando ali no final de 2022, começo de 2023, sabe? E bom, para começo de conversa, o grind na conta foi muito grande, né? A gente chegou aí desde o primeiro ato pegando o ascendente e ficamos no ascendente por alguns atos aí, um bom tempo, lutando para sair do ascendente, se desafiando e tudo mais. E, cara, o declínio, eu vou falar assim. Foi o meu primeiro jogo da Riot, tá? Eu cheguei a jogar LoL na época lá, muito antigamente, mas eu acho que cheguei. Na época você tem que pegar nível 30 para começar a jogar ranqueada. E jogo que tem ranqueada, eu só gosto de jogar ranqueada. Então eu não quis continuar, não era um jogo que eu gostava também, um estilo de jogo que eu gostava. Então o Valorant ele foi o meu primeiro jogo da Riot, né? E por mais que hoje em dia muita gente fala para mim que quase todo jogo da Riot é da mesma forma. Eu não sabia disso na época, né? Acho que a minha primeira brochada com o jogo foi quando eu tava num grind absurdo, eu tava fechando o time, querendo ali pegar o Imortal, né? O Radiante e pá. E, cara, eu cheguei a Ascendente 3, 99 PDL e decidi jogar mais uma, tá ligado? Mas aí, para contextualizar vocês, eu tenho que dizer que eu estava vindo numa onda em que eu ganhava cerca ali de 20 pontos quando eu jogava muito mal e 26, 27 pontos quando eu jogava muito bem. Essa vinha sendo minha média, né? Com os jogos que tem MMR, normalmente isso quer dizer que você está jogando abaixo do MMR que você era para estar. E quando eu perdia ali 14 quando eu jogava muito bem, ou então quando eu jogava muito mal, eu chegava a perder 18, mas normalmente eu perdia ali entre 15 e 16, tá ligado? E, cara, essa última partida que eu fui jogar do Ascendente 3 com 99 pontos, né? Faltando um ponto pro Imortal, para pegar pela primeira vez o Imortal. Eu simplesmente perdi 27 pontos. E a partir dali, obviamente, né, como vocês notaram, eu perdi essa partida. E a partir dali, a minha vitória não valia mais nada. Não valia mais nada. Então, na minha vitória, eu ganhava 18 pontos. E quando eu perdia 24, 26. Ou seja, claramente estava sendo manipulado ali dessa forma para que eu continuasse jogando, para que eu continuasse no elo mais baixo e continuasse buscando subir o elo. E honestamente, essa manipulação eu não gosto. Isso foi um dos motivos aí que me deu uma brochada legal, né? Sem falar também, aí o segundo motivo que me fez querer parar de jogar foi o lançamento do CS2, né? Então, um bom filho a casa torna, mas vai ter um motivo do drop aí também mais pra frente. E que eu já não tava assim, eu já não tava tendo jogos todos os dias, eu também conheci outros jogos, né? Que inclusive foi o DBD, o vídeo anterior. E eu também não estava muito feliz com o pessoal que eu estava jogando. Enfim, tudo culminou no meu abandono, no meu drop do Valorant, né? E esse drop é muito importante porque os meus amigos hoje em dia, eles são o pessoal que continua jogando Valorant. Eu acho que 90% deles. E aí é muito comum em que eu fique na call e eles continuem jogando Valorant e literalmente eu fico de lado. Não tô dizendo que eles têm que me incluir em nada, tá ligado? Mas isso acontece muito. Então, meio que eu sou ali a ovelha negra do time por não estar mais jogando Valorant, né? Mas, cara, foi uma decepção muito grande. E aí eu também comecei a notar algumas coisas, né?
teve aí um suposto vazamento do jogo que mostrou que algumas armas realmente elas tinham um buff de precisão e tudo mais, skins no caso, né? Tinha algum buff, alguns valores modificados para que fizesse com que você comprasse a skin ou desejasse ter skin. Passou esse exposed aí em algum canal, não vou lembrar agora, mas eu acredito muito que isso possa ser verdade. E eu também comecei a notar que mais um jogo, mais uma vez, fazendo reciclagem, né? Como, por exemplo, eu gostava muito da animação da Araxes, era uma Vandal que eu queria muito ter, e a Vandal. Aquela que saiu, que eu até comprei essa Vandal, que é de galáxia e tudo mais, que tinha a mesma animação da Vandal Araxes. E, cara, eu comecei a ver, e obviamente que eu tô notando que isso é um padrão da indústria, né? Mas que você recicla muito. E aí, as skins muito caras, skins que você não consegue fazer o comércio dela depois, né? Então acontece o que está acontecendo comigo agora. Eu tenho uma conta que tem bastante skins e não consigo me livrar dela porque eu não posso vender as skins individualmente, né? Então, isso também foi uma coisa aí que me fez dar uma brochada com o jogo e culminou no meu drop dele, né? E assim, eu acho importante eu voltar um pouquinho lá na época do beta para comentar uma coisa. Eu sei que recentemente o Valorant ele passou por uma onda em que estava com muitos cheaters na partida, né? E lá no beta fechado ainda, que você tinha que dropar a chave para jogar, assistindo a uma transmissão de Valorant, dizia-se que o Valorant seria um jogo que não teria cheater porque ele tinha um anti-cheater muito invasivo. E fato é, né? É um anti-cheat com kernel acesso e tudo mais. Mas se eu disser para vocês que desde o beta eu caio contra cheater, mano. Assim, de modo geral, por eu ser do Nordeste e tudo mais, tenho muito orgulho de ser nordestino, por diga-se de passagem, mas eu experiencio jogar com ping muito alto. Então, para mim é normal que eu tome uma bala na quina da parede depois de ter saído do ângulo de visão, porque o meu ping é alto e eu tenho consciência de que isso é uma desvantagem. Apesar de todo o debate aí do Valorant, inclusive, de dizer que ping alto tem vantagem. O ping alto tem vantagem em certos pontos, mas as desvantagens são tantas que a vantagem é muito paia, tá ligado? Então, eu já passava por isso, mas estava claro, eu não era um jogador iniciante de FPS e estava claro que o pessoal ali estava cheatando, né? Então, isso também aconteceu desde o beta, aconteceu quando eu voltei a jogar lá no finalzinho de 2022, acontecia em 2023, do nada aparecia um cara que era totalmente fora de série, era reações inumanas, né? Então, isso também é uma coisa que em FPS isso faz você dar uma dropada, faz você dar uma brochada, sim. Em outros jogos, como eu falei no drop anterior, fica até uma coisa engraçada, mas em jogo que você só tem o caráter competitivo ali, principalmente eu que só jogo competitivo, eu acabo dropando por coisas desse tipo. E aí foi juntando tudo isso, né? Como eu disse, tudo que eu falei anteriormente no vídeo foi juntando e eu cada vez mais estava desgostoso com o jogo. Já era um jogo que eu tenho um problema de pele que é ativado com estresse e eu tava com a pele inteiramente comprometida, né? Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa muito competitiva, então eu me estresso com algumas coisas que acontecem durante a partida, o jogo acaba perdendo ali um pouco da sua diversão, né? Porque realmente é uma coisa que transparece em mim de forma física, mas não só por isso, né? Hoje em dia eu não jogo mais nenhum jogo competitivo. Eu busquei zelar pela minha saúde, essa questão da minha pele e tudo mais. Então eu evito jogar qualquer jogo competitivo. Mas esse também foi um fator que fez com que eu quisesse abandonar o jogo, né? Não estou dizendo que o jogo é ruim, mas já aproveitando, eu vou dizer o jogo é ruim sim. Não julgo quem continua jogando, mas honestamente, uma coisa que eu vi recentemente e me mostrou, né? Eu não vou nem cortar esses erros aqui que eu estou falando, porque, enfim, me mostrou que o jogo realmente está andando muito mal.
Porque é o seguinte, na época que eu jogava e o pessoal que eu acompanhava, eu via que o mínimo que se pede ali de pontuação para você virar radiante é 340, né? E você, chegando um certo tempo da season, né? Você não conseguia mais virar radiante com 340 porque só existem 500 vagas de radiante. E aí, quando atinge 500, a última pessoa do radiante ali, a pontuação que ela tem é a nova régua para se tornar um radiante. Então, se o radiante número 500, ele tiver 1.000 pontos, você só vai conseguir se tornar radiante se você tiver 1.001 pontos. Então, nessa época que eu ainda estava jogando, o Radiante ainda era super disputado. Hoje em dia, eu arrisco dizer que se eu tivesse jogando, porque eu já não tenho mais mira, já não tenho mais noção de jogo e tudo mais, eu seria Radiante. Ah, claro que você vai dizer isso se você não tá jogando, né? Mas por que eu digo isso? Cara, eu fui assistir ali um amigo jogando e no final da season, faltando uma semana pra season acabar, não tinha os 500 Radiantes, pô. Se não tinha os 500 radiantes, bastava você pegar 340. E assistindo ele jogar, o nível do Imortal era o mesmo nível que era entregue no Diamante, pô. O que que quer dizer? O pessoal que jogava mais tryhard saiu do jogo, tá jogando em outro servidor, tá jogando outro jogo, e o pessoal que ficou acabou ocupando essas vagas em elos mais altos, e aí ele não tem capacidade para colocar, para se manter no Radiante, tá ligado? Então, você vê que, assim, o jogo morreu, todo mundo vai falar isso, mas, cara, dá pra ver. Eu não acompanho com frequência, né? Então, se tiver mudado, vocês até falam aí, comentem e tudo mais. Mas até o momento que eu falei, eu fiz esse vídeo aqui, que eu gravei esse vídeo aqui, tava dessa forma. E dessa forma, cara, eu só tenho a rir, tá ligado? Eu só tenho a rir e agradecer de ter saído desse mundo. Mas esse foi o motivo do drop do Valorant, né?